Mateus, capítulo 5, a partir do verso 10. A Santa Palavra de Deus nos diz o seguinte: bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos sobremaneira e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. Até aqui, curva sua cabeça novamente, vamos ao Senhor em oração. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, Deus, ao expor a Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar para compreendermos, para glorificarmos o Teu santo nome e colocarmos em prática aquilo que a Tua Palavra nos instrui. Pedimos, Senhor, que Tu glorifique o nome do Teu Filho em nosso meio, que nós possamos encontrar em Ti, ó Pai, em Cristo Jesus e no Santo Espírito que habita em nós, e na promessa do reino, o consolo para todo tipo de perseguição que viermos a sofrer e que tivermos que sofrer. Dá-nos força, Senhor. Tira-nos a timidez e a covardia. Sonda, Senhor, os nossos corações. Que o Teu Santo Espírito possa nos tocar e nos confrontar do porquê que muitas vezes nós não somos perseguidos. Guia-nos, Senhor, pelo caminho eterno. É o que nós Te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Senhores, na última semana nós vimos o que significa bem-aventurados os que sofrem perseguição. Nós vimos que nem todo perseguido e nem todo aquele que sofre alguma coisa é um bem-aventurado, mas somente os perseguidos os perseguidos por motivo da justiça. Ou seja, todo aquele regenerado, nascido de novo, bem-aventurado, que busca defender, busca ensinar e busca, sobretudo, viver conforme a vontade de Deus, estes serão perseguidos, e por serem perseguidos, são então bem-aventurados. Ser perseguido, senhores, é uma característica do crente, tanto quanto a pobreza de espírito, tanto quanto a pureza de coração, tanto quanto a mansidão ou a misericórdia. É uma característica que define o caráter do cristão e uma característica que é elogiada pelo nosso Senhor com uma promessa de pertencimento ao reino. Hoje nós veremos principalmente os versos 11 e 12. Semana passada nós vimos o 10. Os versos 11 e 12 são uma extensão, são uma ampliação, são uma explicação, um desenvolvimento do que Jesus já havia falado. Portanto, eu não consigo enxergar aqui nesses versos uma nona bem-aventurança. Alguns teólogos entendem dessa forma, mas eu fico com a maioria que define que são 8 bem-aventuranças, e aqui somente uma explanação mais profunda da 8ª. Assim, hoje nós veremos que o crente, ele difere dos não crentes por terem as suas vidas controladas por Jesus, e por terem os seus pensamentos e os seus anseios voltados às coisas do alto, às coisas celestiais.
Veremos ainda que se todo crente deve enfrentar a perseguição, nós vamos ver como que ele deve se portar e qual o motivo que Jesus nos instrui como motivo de alegria, motivo para saltarmos de alegria. Por fim, dando tempo, eu falarei um pouco a respeito da recompensa, do galardão. Eu digo de antemão que eu basearei os pontos que eu vou explanar para os irmãos, me valendo das preciosas exposições, tanto de Calvino quanto de Sproul, e principalmente usando o arcabouço, o esqueleto de uma ministração do David Martin Lloyd Jones, complementando essa explanação com alguns tópicos de John Stott. Então, quem leu algum desses autores pode ouvir alguma coisa e dizer, eu já ouvi isso. De fato, você ouviu isso. E que bom que você tenha ouvido isso já. Então, em primeiro lugar, o meu primeiro ponto, nós temos visto sempre o que Jesus quis dizer, qual o significado dos termos, e o que ele quis dizer com bem-aventurados sois vós, né? E exultai, alegrai e assim por diante. Primeiramente, nós devemos notar uma mudança no tempo verbal do texto. Essa mudança é muito interessante. Saímos da terceira pessoa, bem-aventurados eles, aqueles, os. Bem-aventurados aqueles que são isso, aquilo e aquele outro. Jesus está falando para os seus discípulos, mas ele sabe que fala também ao joio. E agora ele muda o tempo verbal, sai da terceira pessoa para a segunda pessoa, falando diretamente com aqueles que de fato são bem-aventurados. Bem-aventurados sois vós. Algo que inicia aqui e vai permear todo o resto do sermão. Todo o resto do sermão, quase que majoritariamente, Jesus vai falar em segunda pessoa, vai falar especificamente com esses servos, com esses bem-aventurados. Carson, ele sugere que assim como Cristo aplica a força da última bem-aventurança, não apenas a igreja, nós vimos isso semana passada, os irmãos devem lembrar, que isso seria algo anacrônico, algo fora do tempo, mas ele coloca essa força, ele aplica essa força aos discípulos de Jesus, aos discípulos imediatos. E nós podemos tomar a liberdade de aplicar isso não apenas aos discípulos imediatos, mas todos aqueles que foram feitos discípulos, que foram feitos, foram regenerados, foram feitos novas criaturas, que são então bem-aventurados. Como eu já disse, nos versos que nós vamos ver hoje, eu antecipei isso semana passada, Jesus ele está comparando aqueles que serão perseguidos com aqueles que já foram perseguidos, no caso, os profetas. Ou seja, os fiéis a Deus, eles sempre são, eles sempre foram e eles sempre serão perseguidos. Carson ainda, ele traz uma observação que eu achei muito interessante trazer para os irmãos. Nesse texto aqui, nós encontramos um argumento cristológico. E um argumento cristológico que está meio implícito, mas que é muito bacana, que é muito forte. Note o seguinte, os profetas a quem os discípulos se assemelham, eles foram perseguidos por quê? Por causa da sua fidelidade a Deus. Foi essa a razão dos profetas terem sido perseguidos. E os discípulos agora são perseguidos pela sua fidelidade a quem? A Jesus. O que isso significa, senhores? Os discípulos, eles estão ligados diretamente aos profetas. Não é Jesus, apesar de Jesus ter padecido por perseguições, não é Jesus que está ligado aos profetas. Apesar de nós vermos os três ofícios do Redentor, entre eles o de profeta, sacerdote e rei, Jesus ele não é ligado aqui aos profetas. Os profetas são ligados aos discípulos. Os profetas eram perseguidos por sua fidelidade a Deus. Os discípulos são perseguidos por sua fidelidade a Cristo. Logo, Cristo está se comparando a Deus.
Ele está dizendo aqui que é pela mesma causa, é pela mesma razão que os profetas foram perseguidos. Logo, um argumento cristológico de defesa de que ele é o Filho de Deus. Eu achei muito interessante notar isso, porque às vezes as pessoas jogam essa perseguição e elas começam a se comparar demais com Jesus. E nós devemos nos comparar com Jesus, de fato. Ele é sempre o nosso santo paradigma, mas as pessoas perdem a ligação de Cristo como Filho de Deus, como Cristo sendo Deus, e colocam ele como mais alguém que só sofreu perseguição, assim como os profetas. E ele é mais que isso. Ele é a causa, ele é a razão, ele é o motivo, ele é o que faz com que essa perseguição tenha então sentido, como nós já vimos e vamos ver um pouco mais hoje. Os discípulos, eles serão injuriados. Injuriados pode ser também traduzido como xingados, insultados, envergonhados, desonrados. Eles serão injuriados e perseguidos. E nós vimos perseguidos na semana passada. O que esse termo ele abrange? Perseguido é ser procurado, é ser encalçado. Isso significa que os discípulos, não apenas aonde eles estiverem passando, eles vão ser perseguidos, mas significa que aonde eles estiverem, a perseguição vai chegar até eles. As pessoas, os ímpios, os incrédulos, os contrários a Deus, eles vão atrás, encalçando esses discípulos. Eles serão ainda desonrados por mentiras. E o que é mentira? O termo diz exatamente por afirmar o que é falso a respeito deles. E por palavras, declarações, palavras más, declarações más. Todo tipo de palavras más, diz o texto em grego. Palavras são declarações, afirmações sobre esses discípulos. Esse mal, mas, ele tem uma profundidade ainda somado com o todo de malignidade, de perversidade. Ele inclui todo tipo de mal imaginável. Então os discípulos serão caluniados com mentira das bravas. Não haverá limite para essa malignidade. Essas mentiras e declarações perversas têm junto então essa palavra todo, que inclui tudo o que pertence, todos os tipos de variedades, todo tipo de coisa, a classe designada pelo substantivo mal, e que já antecipadamente é mentiroso. Claro que nós devemos sempre lembrar, desde que o que eles não falam de nós, o que eles não falam do cristão seja verdadeiro, Aí quando falam mal de um cristão, por exemplo, acham um pastor ou um padre pedófilo. Então fazem a maior algazarra em cima disso. Isso não é ser perseguido, e tudo que eles falam de mal é mais do que merecido a essa pessoa que de fato não era padre, de fato não era pastor, mas era um ímpio nessa posição e utilizando dessa posição para suas concupiscências mais vis e perversas. Agora nós podemos assim compreender a profundidade, lembrando da mentira, todo tipo de mal, todo tipo de declaração má e mentirosa, que abrange todo mal imaginável. Nós podemos compreender a profundidade daqueles que sofrem e daqueles que suportam e carregam não só o sofrimento, mas as marcas dessa experiência por sua vida. Estes, diz Jesus, eles devem exultar e se alegrar. É complexo isso, senhores, porque vai na contramão daquilo que os nossos próprios sentidos nos informam. Vai contrário à nossa própria natureza. Como assim exultar e se alegrar? Ou como eu falei, alegrar-se intensamente e exultar. Notem o seguinte, a combinação dos termos estar feliz, ou contente, ou sentir alegria,
somado com estar cheio de alegria, se regozijar grandemente, exultar por causa de algo. Jesus ele não está dizendo aqui para as pessoas fazendo o seguinte: olha, quando bem-aventurados sois vós, quando vós forem perseguidos por minha causa. E aí ele não está dizendo assim, sorriam. Ele não está dizendo, façam de conta que. Ele está dizendo, exultai, alegrai-vos. Alegrai-vos com extrema alegria. Literalmente, a combinação desses dois termos poderia ser traduzida como gritar e pular de alegria, por motivo da perseguição. Por que ele diz isso? Continua, porque será polis, será grande, polis, grande. Grande em número, grande em quantidade, grande em extensão, porque será grande em número e em quantidade, e será uma multidão de recompensa, uma verdadeira polis, recompensa. Muitas traduções como galardão, e aí parece uma palavra meio estranha, né? Galardão, recompensa, a mesma coisa. É um prêmio de um torneio, é um salário, é uma recompensa que pode ser uma recompensa negativa também, como um castigo. Um castigo também pode ser um galardão, também pode ser uma recompensa, também pode ser um salário. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Portanto, senhores, os perseguidos, os caluniados por causa de Cristo, eles são bem-aventurados, eles são mais do que felizes, eles são abençoados por esse privilégio, e eles devem muito mais do que se alegrar, pular de alegria, porque eles receberão uma multidão de recompensas, e a primeira dessas recompensas é aquilo que nós encontramos em Atos capítulo 5. Senhor, obrigado por permitir que nós venhamos a sofrer por causa do teu nome. Obrigado porque tu nos achou digno de sofrer perseguição por causa do teu nome. Em segundo lugar, a partir desse texto nós encontramos 3 princípios referentes ao cristão. 3 princípios referentes ao cristão, sendo o primeiro, que é óbvio, é que o cristão é diferente de todos quantos não são cristãos. Isso é um princípio óbvio, que devia ser claro, cristalino, como a luz do dia é, mas em nossos dias já não é mais. Em nossos dias, muitos mundanos tem mimetizado um comportamento cristão, e muito da igreja tem mimetizado, se camuflado de mundo. A barreira, a linha, já não está mais erguida, já não dá mais para ver a olhos nus. Mas sinto dizer que no verdadeiro cristão ainda dá. No verdadeiro cristão ainda dá. Uma das verdadeiras tragédias da igreja militante tem sido assemelhar-se ao mundo e ainda justificar isso, que está fazendo isso com o intuito de conquistá-lo, né? Ainda usam Paulo, fiz-me de simples com os simples. Tivemos agora, semana passada, carnaval gospel, temos boates gospel, temos um mercado todo gospel. Temos o divórcio gospel. Temos aborto gospel. Assim eles trocam, quando bem-sucedidos, que não é sempre, mas quando bem-sucedidos, trocam a aprovação de Deus pelo aplauso do mundo, escapando assim, tanto da perseguição, por serem diferentes, como escapam também da bem-aventurança, escapam de ser verdadeiramente cristãos,
Senhores, o crente não pode ser apenas uma pessoa que se veste diferente, apenas uma pessoa que carrega a sua Bíblia para cima e para baixo quando carrega, porque agora usa no celular. O cristão não pode ser apenas uma pessoa que fala diferente, alguns clichês, que fala bastante aleluia, que fala bastante misericórdia, está amarrado, misericórdia, Jesus, sangue tem poder. Isso já está até em jargão de novela, senhores. Ainda que pecador, o crente verdadeiro, ele possui uma nova natureza. E essa nova natureza não dá para ser escondida, não pode ser escondida. Jesus, com o seu evangelho, ele não trouxe paz simplesmente. Ele fez paz entre Deus e os homens, mas ele trouxe espada entre os homens também. O evangelho transforma, e o evangelho faz distinção entre o crente e o incrédulo. Não apenas pelo falar, não apenas pelo vestir, mas por ser bem-aventurado, por ser nova criatura. O cristão, então, ele é fundamentalmente diferente do incrédulo. Não nos é suficiente deixar de praticar atos errados e nocivos, diz Calvino. Devemos fazer o bem da melhor maneira que pudermos. E ele continua dizendo, aqui o sofrimento é colocado no contexto de perseguição. Ser comprometido com a verdade de Deus é convidar a perseguição. Nós somos comprometidos com a verdade de Deus? Temos visto e sentido essa perseguição? Se a resposta for negativa, nós temos um problema, senhores. Eu falei semana passada e vou falar de novo. A gente às vezes deseja se descolar daquelas descrições pejorativas, né, do crente aleluia, do crente que a mulher se veste só com saião, o homem vai de terno até para a praia, do crente ladrão, né? O pastor é rico, ou do crente sapatinho de fogo e gira e coisa. Nós tentamos nos descolar de falsa religiosidade dessas coisas, e às vezes nós jogamos, como falamos hoje na escola bíblica, jogamos a bacia fora, a água fora, a criança fora, e quando vemos estamos jogando até a mãe fora. E aí nós perdemos aquilo que nos separa. E eu dei um exemplo, eu ouvi muitas vezes a respeito da minha vida, desde que eu me converti, pessoas dizendo, você não é crente como os outros. E durante muito tempo isso foi de fato um elogio. Isso durante muito tempo foi de fato um descolamento de algo que é ruim, que é nocivo, que é uma caricatura do cristianismo. Mas chegou num determinado momento, numa determinada roda de colegas, porque não dá de chamar de amigos, que um me olhou bem sério e disse, olha, você é crente, mas você não é como os outros. Você é diferente dos outros. Que eu falei isso semana passada para os irmãos. Naquele momento eu entendi de fato que eu não era igual aos outros crentes. Eu era igual àqueles incrédulos. Não havia uma separação, não havia um limite, não havia uma diferenciação fundamental. Eu estava, através das minhas atitudes, através das minhas conversas, através daquilo que eu aceitava como lícito, negando a minha fé. Esse é o fato. E aí eu me afastei. O incrédulo, senhores, ele sente-se incomodado. O incrédulo, ele tem que se sentir confrontado. E o incrédulo, ele tem que nos perseguir o Filho de Deus, porque o Filho de Deus, ele resplandece a imagem divina de Deus, em algum grau. É óbvio que nós não vamos andar como Moisés, com véu sobre a nossa face, porque nós não temos esse brilho todo. Nós não estamos com essa bola toda. Na realidade, nós nem perseguidos somos mais, nós somos confundidos com os incrédulos, mas não pode ser assim. Quando nós de fato formos embaixadores
Quando de fato espelharmos a glória do Senhor, nós não precisamos ser chatos para sermos perseguidos. A nossa presença vai incomodar. Nós temos incomodado? Nós temos resplandecido a Cristo Jesus? O segundo princípio que segue a este é que a vida do crente, ela é controlada e dominada por Jesus Cristo, pela lealdade a Cristo, pela preocupação em fazer tudo por causa de Cristo, tudo para a glória de Deus. Bem-aventurados sois vós perseguidos, por quê? Por minha causa, diz Jesus, por minha causa. A bênção não é prometida só porque falam mal de nós. A bênção é prometida quando essas coisas acontecem por causa de Jesus. Porque a imagem de Jesus, refletida em nossas vidas, ainda que num grau pequeno, começa a incomodar. Começa a revelar, separar o joio do trigo, as ovelhas dos bodes, e o joio e o bode não se sente mais confortado. Se você foi perseguido, se você foi injuriado, se você foi caluniado por causa de Cristo, então você é um bem-aventurado. E aí, nós temos que nos perguntar, nós já fomos envergonhados por causa de Cristo? Que Deus tenha misericórdia de nós. Na semana passada, eu afirmei para os irmãos que não é o sofrimento que faz um bem-aventurado, mas é a causa do sofrimento. Não é o sofrimento em si, mas a causa do sofrimento que faz com que alguém seja bem-aventurado. Eu corroboro isso hoje com uma frase do puritano Matthew Henry. Ele diz que não é o sofrimento que faz o mártir, mas é a causa. Há muitos e muitos mártires pela causa errada. Por causa de Cristo. Por causa de Cristo, nós devemos buscar sempre honrar e glorificar Cristo, ainda que comumente isso nos traga prejuízo terreno. Como é que nós valorizamos a nossa vida? A nossa vida, senhores, só tem valor e só tem sentido por causa de Cristo e estando em Cristo. Mas nós buscamos os nossos confortos. A nossa vida deve ser uma honra, motivo de bênção, razão de extrema alegria. E por isso nós seremos perseguidos. Porque devemos ser aqueles que honram, aqueles que por uma razão de obedecerem e se parecerem com Cristo Jesus, são perseguidos. E isso deve ser motivo de extrema alegria e ação de graças. Sermos dignos de sofrer por causa de Cristo. O terceiro princípio é que o cristão deve ter a sua vida e pensamentos controlados pelo anseio do mundo vindouro. Nós pensamos no mundo vindouro? Muitas vezes nós andamos de cabeça baixa, olhando só para o nosso aqui e para o nosso agora. Muitas vezes andamos olhando somente para o nosso umbigo e contemplando o nosso sofrimento, que nem sempre é por causa de Cristo, e nos lastimando por isso, procurando o nosso conforto. O bem-aventurado, ele sabe que pertence ao reino dos céus. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ele sabe que ele é herdeiro da terra, porque bem-aventurado o manso, porque ele herdará a terra. Ele anseia ver. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Ele anseia ser chamado filho de Deus, porque ele sabe. Bem-aventurado o pacificador, porque ele será chamado filho de Deus. Portanto, o bem-aventurado, o cristão verdadeiro, ele sabe que ele é um peregrino nessa vida.
Ele sabe que está só de passagem por esse vale de lágrimas. E ele tem então os seus olhos fixos no autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Ele anda com a cabeça erguida não porque é soberbo, mas porque ele está com os olhos em outra esfera, em outro plano, em outra realidade, em outro reino. Para o cristão é bem claro o que Hebreus 11 nos ensina, que nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a cidade futura. E o texto exato de Hebreus diz o seguinte: porque esperamos a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. É isso que nós esperamos. Nós andamos todo dia para glorificar a Deus, mas devemos ter em nosso pensamento, em nossa vida, o mesmo anseio que Paulo: morrer é lucro, eu desejo estar com Cristo, mas pelo bem dos meus irmãos, pelo bem do mundo, como nós vamos ver que o bem-aventurado é sal da terra, e ele está aqui para conservar o mundo da putrefação. Ele é luz do mundo e ele está aqui para iluminar o mundo com a verdade de Cristo Jesus. Por causa disso, ele ainda não vai ao Pai. Por causa disso, ele ainda não vai a Cristo, mas ele anseia desesperadamente por esse dia. Nós não julgamos com o que os nossos olhos veem, nós não julgamos com aquilo que nós sentimos, mas nós olhamos para o alto, nós cremos nas Escrituras. As nossas mentes não estão presas ao mundo, mas estão cativas ao Senhor Jesus Cristo, que nos chamou do mundo, não nos tirou do mundo, mas nos deu uma missão no mundo, e os nossos pensamentos estão cativos a Ele. Sendo assim, nós não invejamos, nem perdemos tempo com coisas que poderiam nos condenar, mas nós prosseguimos para o alvo, ansiando pelo dia da glória. Meu terceiro ponto: nós sabemos que a vida não será um mar de rosas. Tem pessoas que vendem um evangelho assim, e é um falso evangelho. São sinagogas de Satanás que pregam o evangelho do anticristo. Nós não fomos chamados para andar no mar de rosas. A nossa vida não será um mar de rosas, mas ela será repleta de aflições. Nós sabemos que este mundo não é um lugar de lazer, mas um feroz campo de batalha, como diz Tozer num título de um de seus livros. Por isso nós entendemos que todo crente, ele deve enfrentar perseguição. Isso não é opcional. Não existe um tipo de crente que é perseguido e outro que não é. Assim como não existe um crente que é manso, que é pobre de espírito e outro não é. Nós não devemos nos surpreender que os homens odeiem a luz que revela a sua iniquidade e a sua hipocrisia. Isso não deve nos surpreender, mesmo porque nós devemos lembrar de quando outros acabavam iluminando a nossa iniquidade, a nossa hipocrisia, e nós também não gostávamos. Os ímpios, eles só nos tolerarão enquanto nós não os incomodarmos. E volto a frisar, não é incomodar sendo chato, não é incomodar acusando, não é incomodar mandando para o inferno a torto e a direito, mas é vivendo. Quando realmente a luz do Senhor, ela brilhar por nosso meio, então nós receberemos aquilo que os bem-aventurados têm recebido ao longo de toda a história. E o que eles têm recebido? O mundo hoje, a igreja mundana e secular, as sinagogas de Satanás hoje, pregam que o cristão tem que ser bem-sucedido e aplaudido. Mas o que os bem-aventurados receberam ao longo da história? Eles foram detidos, eles foram lançados em prisão, eles foram fuzilados, eles foram crucificados, eles foram empalados, eles tiveram perda de emprego, perda de liberdade, perda de propriedade, foram para forcas, foram para fogueiras, receberam gracejos e insultos. É isso que receberam ao longo da história.
Veja o seguinte, Spurgeon nos afirma que a perseguição da língua é mais comum, mas não menos cruel do que a perseguição da mão. É a mais comum a perseguição da língua, mas não menos cruel que a perseguição da mão. Os cristãos sofrerão quando forem injuriados, como diz o texto, injuriados em termos ofensivos, presencialmente, assim como nosso Senhor Jesus Cristo ouviu na sua face as pessoas dizerem: não dizemos nós com razão que tu és samaritano e que tens demônio? Ou em outro lugar, tu curas pelo poder de Belzebu. Ele ouviu isso na sua própria face. Nós também seremos injuriados desta maneira. Os cristãos sofrerão também quando, mentindo, disserem todo mal contra nós, quando nós estivermos ausentes, da mesma forma como foi com Cristo. Uns diziam: é um homem de bem. Outros, porém, diziam: não, antes ele engana o povo. Ao longo da história, senhores, ao longo da história, os cristãos foram chamados de ateus por não adorarem um Deus que fosse visível, um ídolo. Ao longo da história, os cristãos foram chamados de politeístas por crerem na Trindade. Ao longo da história, os cristãos foram chamados de imorais, porque eles se reuniam em locais secretos, porque eram perseguidos, porque a sua vida estava em risco. Então diziam que eles se reuniam em lugares secretos para fazerem orgias e imoralidades. Os cristãos ao longo da história foram chamados, acusados de antipatriotas, porque eles se recusavam a prestar total lealdade ao imperador e a chamar o imperador de Senhor, e só tinham um Senhor, Cristo Jesus. Ao longo da história, os cristãos foram chamados até de canibais, porque eles ceavam o corpo e o sangue de Cristo. E assim por diante, nós podemos trazer uma lista quase que infinita de tudo que a história cristã nos ensina a respeito de perseguição. Nós devemos compreender que o verso aqui, ele não nos encoraja a buscar a perseguição como um alvo, como um fim em si mesmo, nem mesmo como um meio. Mas quando você é cristão, a perseguição chega. Contudo, o que o verso também nos ensina é que não nos permite fugir da perseguição. E não somente fugir, o verso não permite que nós lamentemos a perseguição. E o verso também não permite que nós venhamos a vingar a perseguição. Tanto a causa pela qual somos perseguidos, como a maneira como nós enfrentamos tal situação, são importantes na definição e na descrição do nosso caráter. Jesus nos descreve como nós devemos agir e como Ele espera que seja a nossa atitude. John Stott, ele dá um bom resumo do que nós veremos agora a seguir e o que eu vou desenvolver. Ele escreve o seguinte: como Jesus esperava que os seus discípulos reagissem diante de tal perseguição? O verso 12 diz o seguinte: regozijai-vos e exultai. Não devemos nos vingar como um incrédulo, nem ficar de mau humor como uma criança, nem lamber as nossas feridas em autopiedade como um cão, nem simplesmente sorrir e suportar tudo como um estoico, e muito menos fazer de conta que gostamos disso como se fôssemos masoquistas. Então fica a pergunta: como agir? Como agir nessa situação? Em primeiro lugar, vamos ver, como eu sempre tenho apresentado, de maneira negativa, retirando a confusão e retirando as opções erradas, para depois vermos positivamente. Então vamos ver primeiro negativamente. Nós não devemos revidar. Não devemos revidar a perseguição. Isso é algo dificílimo, devido à nossa natureza carnal. E como nós não somos iguais uns aos outros,
Eu diria que para alguns não é apenas dificílimo, mas é praticamente impossível não revidar. Todavia, o bem-aventurado, ele foi regenerado. O bem-aventurado não anda conforme a própria natureza antiga, mas ele anda em novidade de vida. Ele anda e frutifica na sua nova natureza. E assim como o Senhor Jesus não revidou, nós também não devemos revidar. É o que nós vamos ver mais à frente. Se alguém te ferir uma face, apresenta outra. É nesse contexto de perseguição por causa da justiça. É nesse contexto de perseguição por causa de Cristo Jesus. Se você for elevar o Evangelho e levar uma bufetada, você não reage. Você está pronto a oferecer a outra face. Mas isso não diz que você deve ser um pacifista, e nós vamos falar mais isso mais à frente, né? O cara entrou na sua casa para roubar, aí ele rouba a televisão e você oferece a outra face. Espera aí, senhor, tem uma no quarto também. O cara esculacha com a sua filha, você diz, calma, calma, tem outra que está dormindo também, né? Isso seria imbecilidade, idiotice. Você não oferece a outra face. Quando a pessoa vem para cima de você sem nenhuma razão, você se defende. Você luta pela integridade da sua família e pela sua própria. Agora, quando é por causa de Cristo, aí é diferente. Aí é outra história. Aí você oferece outra face. Em segundo lugar, não devemos ficar ressentidos. Notem o seguinte, talvez para a maioria de nós isso seja mais difícil. Não revidamos, não capotamos no soco com a pessoa quando somos perseguidos por ela, mas criamos uma represa de ressentimento, e uma represa que vai se enchendo, e qualquer hora, mais cedo ou mais tarde, vai arrebentar e vai machucar alguém. Nós devemos, senhores, controlar não somente as nossas ações, mas também as nossas reações, principalmente as nossas reações internas, aquilo que nós sentimos. Afinal de contas, é no coração que nasce o mal. É do coração que vem a vingança, o ódio. E mais, muitas vezes, uma calúnia, uma difamação, um falso testemunho, ou ainda uma crítica injusta, pode ferir muito mais do que um tapa. Nós sabemos disso. Pelo menos vocês devem, a maioria de vocês ter experiência nisso. Eu tive a experiência já nos dois, tanto no tapa quanto na perseguição verbal. A perseguição verbal muitas vezes fere mais, muitas vezes humilha mais, muitas vezes você carrega aquela marca por mais tempo. Eu arrisco dizer que é mais fácil abraçar as chamas de uma fogueira, tal qual John Huss, do que sofrer uma coroa de calúnias como ele sofreu. Vocês conhecem a história do padre John Huss, né? Pré-reformador? Não. John Huss, pré-reformador, ele foi inquirido a respeito de a sua crença e as suas pregações. E ele foi chamado a dar satisfações sobre isso. E foi dado a ele um salvo-conduto, ou seja, ele não poderia ser preso. Quando ele chegou no local onde ele ia dar as satisfações, ele foi imediatamente preso. E quando questionou o salvo-conduto, as pessoas disseram o seguinte: nós não precisamos manter a nossa palavra para com hereges. E o prenderam. E durante um tempo tentaram por todos os meios fazê-lo negar aquilo que ele cria e aquilo que ele pregava. E ele, irredutível, foi condenado então à morte pela fogueira. Quando ele foi conduzido à fogueira, não é pilar, no tronco, ao qual ele foi amarrado, antes de ser amarrado nesse tronco, ele se abraça ao tronco. Ele é amarrado, abraçado. E quando colocam fogo, o crepitar da madeira não fazia tanto barulho quanto os hinos que ele estava cantando que Jesus era Senhor dele. E até que ele tivesse fôlego ainda, a sua voz foi mais alta, diziam as testemunhas. Só que há uma situação durante a saída para o tronco.
Enquanto ele estava indo para o tronco, eles fizeram uma coroa e colocaram na sua cabeça, de algum material parecido, semelhante com um papelão, não sei, um material da época. E nessa coroa estavam desenhados vários demônios. E colocaram na cabeça dele. E quando colocaram, ao invés de ele se indignar ou ficar de alguma forma, ele glorificou a Deus. E olhou aos céus e orou dizendo: Senhor, obrigado, porque tu carregaste uma coroa de espinho em meu favor, e hoje eu sou digno de carregar uma coroa com demônios por causa do teu nome. Ele não se sentiu ressentido, ele glorificou até o final. Em terceiro lugar, nós não devemos ficar deprimidos. Talvez você consiga absorver o tapa sem se vingar. Talvez você consiga absorver uma injúria sem levantar a sua voz, sem revidar ou sem ficar ressentido. Talvez você não só absorva, mas não guarde nenhum ressentimento. Mas talvez você se deprima. Talvez você lamente consigo mesmo: por que isso teve que acontecer comigo? Por que eu tive que passar por isso? Por que justo comigo? Por que estão falando isso de mim? Principalmente, senhores, quando os ataques vierem, não apenas daqueles que desprezam o Evangelho, mas daqueles que são próximos de nós, daqueles que são de dentro da igreja. É mais difícil, daqueles que são da nossa família às vezes. É mais difícil. Então, como que nós devemos agir? O Senhor nos ensina, nós devemos nos regozijar, ter prazer, ter alegria e até mesmo pular de alegria, sugere Stott. O imperativo que se junta ao termo regozijai-vos no texto, ele foi bem traduzido pela King James de tal maneira: estai excessivamente alegres. Phillips traduziu: estai tremendamente alegres. Williams traduziu: conservai-vos saltando em êxtase. É forte, é alegria plena, mesmo em meio à dor. E aí isso me leva ao quarto motivo, o meu quarto ponto, desculpa. Por qual motivo nós devemos nos regozijar e exultar e saltar de alegria? Ora, deve ser óbvio que não cabe ao crente a alegria meramente por estar sendo perseguido, né? Nós não somos loucos. A causa da perseguição e o prêmio da perseguição é que são os motivos da alegria. Os discípulos só devem regozijar-se se são perseguidos por causa de Cristo. Por minha causa, ele diz, e não por merecerem ou por serem chatos, ou por terem feito alguma coisa de errado. Eles devem se alegrar também por causa da recompensa que é prometida. Não basta suportar tais coisas para receber o prêmio, diz Agostinho. Há que tolerá-las em nome de Cristo, e não só com paciência, mas também com alegria. Portanto, o primeiro motivo de alegria é que ser perseguido por causa de Cristo prova quem o crente é. Esse deve ser o nosso primeiro motivo de alegria. Sofrer perseguição por amor à causa de Cristo, senhores, é um sinal de genuinidade da nossa profissão de fé, de autenticidade da nossa conversão. Ser perseguido por causa de Cristo é um selo de que de fato nós somos cristãos, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Ser perseguido por causa de Cristo é uma indicação de estar na linha de descendência dos profetas. Assim como eles foram perseguidos por causa de Deus, nós somos perseguidos por causa de Cristo Jesus. É estar em companhia de um grupo seleto que hoje se rejubila nos céus como igreja triunfante. E nós aqui, durante a perseguição, como igreja militante, devemos também nos regozijar. Deus, que nos chamou de filhos, nos conta também como seus servos, servos esses que vão enfrentar o desprezo e a antipatia do mundo por causa dele.
O segundo motivo de alegria é que a perseguição nos identifica com Cristo. Se somos caluniados e perseguidos por causa da nossa lealdade para com Cristo, por causa dos seus padrões de justiça e verdade, então nos tornamos semelhantes a Ele. E estamos então sendo tratados como Ele foi. O bem-aventurado, ele não pode se isolar. Ele resplandece no meio dos ímpios. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes no mundo. Nós não podemos nos isolar, mas temos que resplandecer a graça de Cristo no meio do mundo. Todavia, ninguém irá nos agradecer pelos nossos esforços. Antes nós seremos hostilizados, injuriados, insultados, perseguidos por causa da justiça que defendemos e por causa do Cristo a qual nós nos identificamos. Afinal de contas, Paulo nos ensinou isso. Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, serão perseguidos. Todos. E aí nós devemos nos perguntar, nós estamos padecendo perseguições? Se todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão, e nós não estamos padecendo, obviamente, nós não estamos vivendo piedosamente em Cristo Jesus. É algo que Jesus já alertara. No mundo tereis aflições, diz ele. Em outro lugar ele diz, não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Se chamaram de Belzebu ao pai de família, quanto mais aos domésticos, ou quanto mais aos servos. Em outro lugar ainda diz, se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Eles perseguiram o nosso Senhor e Salvador, eles têm nos perseguido. Notem a grande honra de ser identificado com Cristo, que Paulo nos escreveu em Filipenses 1, porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, a graça de não somente crer, mas também de padecer por Ele. É graça, é motivo de alegria, é motivo de júbilo. Foi dado graça para nós crermos, e foi dado graça para nós padecermos, e nós não podemos separar esses dois. Vemos em Atos Jesus dizendo a Paulo, questionando Paulo, porque Paulo estava perseguindo a ele. Mas notem, Paulo estava perseguindo a igreja, e quando Paulo perseguia a igreja, o nosso Senhor aparece para ele e diz, Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ele responde, quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, aquele a quem tu persegues. O que nós aprendemos daí? Por minha causa, os discípulos são rejeitados, mas o atingido é o próprio Jesus. Quando eles perseguem os discípulos, os bem-aventurados, os filhos, é o próprio Jesus que eles estão perseguindo. Tudo recai sobre ele, pois eles serão injuriados por causa dele. Ele leva a culpa, a injúria, a perseguição e até a morte, a difamação selam a bem-aventurança dos discípulos em sua comunhão estrita com Jesus Cristo. E isso, senhores, é motivo de alegria. O terceiro motivo de alegria é que a perseguição é uma prova do destino certo. Para onde nós vamos? O caráter cristão é purificado e amadurecido através do sofrimento, diz um teólogo. Purificado e amadurecido através do sofrimento. Ah, mas você está citando um teólogo. Mas é isso que nós vemos em Hebreus 12. Que o pai disciplina os filhos. E aquele a quem ele não disciplina, não é filho, mas é bastardo. E por que ele disciplina? Para nos santificar, para nos moldar à imagem de Cristo Jesus. O que diz o puritano John Owen, Jesus não levará para o céu a quem ele não tenha santificado na terra. Temos sido perseguidos, temos sido disciplinados por causa de Cristo Jesus. O quarto motivo de alegria
é a promessa de recompensa ao perseguido. Grande é o vosso galardão nos céus. É uma promessa. Essa recompensa prometida é grande em número, é grande em quantidade e é grande em extensão, uma vez que ela é eterna, ou seja, é muito maior do que o sacrifício, senhores. É muito maior. Paulo nos instrui a respeito disso. Ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação. Vamos dar uma pausa. É Paulo falando. Leve e momentânea tribulação. Algumas vezes açoitado, 40 menos uma chibatadas, naufrágio, prisão, apedrejamento, injúria, tendo que fugir das cidades, às vezes por um cesto, por um muro. Continuemos, porque a nossa leve e momentânea tribulação, Paulo está falando para os cristãos, para os regenerados, para os bem-aventurados, para aqueles que se dizem filhos de Deus. E se nós somos filhos de Deus, ele está dizendo para nós, e está comparando o seu sofrimento com o nosso sofrimento. E o que nós temos sofrido? Temos sofrido tanto assim por causa da justiça ou por causa de Cristo? Vamos a Paulo de novo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno de glória muito excelente. Aonde que estão os nossos olhos, senhores? Na eternidade ou no aqui e agora? Tão grande, diz o puritano Matthew Henry, a ponto de transcender o serviço. Ela está no céu, ela está no futuro, ela está fora do alcance da vista, está fora do alcance do acaso, está bem guardado, fora do alcance da fraude e da violência. É lá que a nossa recompensa está guardada. Eu gostaria ainda, para finalizar, de dar uma última explicação a respeito do termo recompensa ou galardões. Essa grande recompensa nos céus, ela não é granjeada pelo mérito humano. Ela é uma promessa de recompensa gratuita. É uma promessa de recompensa. Tá? Ela não é granjeada pelo mérito humano. Eu sempre tive muita dificuldade com a ideia de galardão, né? Apesar de entender, e os irmãos vão compreender o final da minha sentença, apesar de entender que o capitalismo é o melhor dos sistemas econômicos, ou o menos pior deles, né? Esse sistema ele é um sistema de meritocracia. Então, naturalmente, eu defendo que aqueles que têm mérito, que sejam gratificados por esse mérito. Agora, com relação à graça, aí muda. Nós não temos mérito algum. E quando eu levo o conceito de meritocracia para a palavra de Deus, eu me apavoro, porque o único mérito que nós temos é no pecado. O único mérito que nós temos, o único merecimento que nós temos é na condenação eterna, que gratuitamente Deus não dá a todos, por graça e por misericórdia. Então eu sempre tive um problema muito grande com essa história de galardão, de recompensa, né? Com essa história de receber essa recompensa. Todavia, é uma concepção bíblica, é um termo bíblico, é uma promessa bíblica que aparece 25 vezes na Escritura. E eu não posso fazer como alguns arminianos fazem com eleição, né? O termo eleição, só desprezar como se não estivesse ali. Está ali. Então, como lidamos com esse galardão? Reafirmo, tudo que nós recebemos é por graça. Tudo que nós recebemos é por misericórdia. E a recompensa é o grande galardão que Cristo anuncia e promete aos perseguidos por sua causa, não foge a isso. Também é graça e misericórdia. Nós devemos lembrar que Cristo chama de servo inútil aqueles que apenas obedecem à lei. Que apenas obedecem à lei. São servos inúteis. E obedecer, senhores, é uma ordem.
Ser recompensado, então, pela obediência, que nós nem conseguimos fazer, obviamente, é uma graça, é uma misericórdia. Nada fazemos sem Cristo, que por meio do Espírito Santo efetua em nós o querer e o realizar. Portanto, quando Deus distribuir galardões no céu, Ele estará coroando os seus próprios dons. Entenderam isso? Deus é aquele que nos dotou para a realização da sua obra. E é somente pela graça que somos capazes de fazê-lo, diz Sproul. Então, a recompensa, o mérito, o galardão é dado conforme aquilo que Deus mesmo deu. É um reconhecimento do seu próprio mérito que simplesmente não foi enterrado, e por isso somos bem-aventurados. Observando a história do povo de Deus, ela mostra que as suas testemunhas sempre sofreram. Os discípulos de Jesus não devem considerar estranho que isso aconteça. Os discípulos fiéis devem esperar receber o mesmo veredito da parte do mundo sobre a sua vida e a sua obra, que receberam tanto Cristo Jesus como os profetas fiéis de outra época. É isso que nós devemos esperar receber do mundo. E devemos nos espantar não com a perseguição, mas devemos nos espantar, aliás, nos apavorar com a ausência de perseguição. Devemos nos consolar com o perdão que o nosso Salvador nos concedeu, ainda que todo mundo nos acuse, persiga, condene. Nós não devemos considerar a nossa vida e a nossa honra tão preciosos ao ponto de nos desesperarmos com aflição. É muitas vezes porque consideramos em nosso orgulho o nosso nome ou a nossa vida importantes demais, que nós nos importamos tanto quando esse nome vai para a lama, quando nós somos perseguidos, quando os nossos confortos são retirados. Nunca devemos duvidar de que o Filho de Deus irá nos receber quando nós formos rejeitados pelos homens e pelos capangas do diabo, diz Calvino. Tanto os padrões quanto os valores de Cristo estão em conflito com os valores do mundo. É irreconciliável. Não dá para fazer pontes. Há um muro que nos separa. Para o mundo, feliz é o rico. Feliz é o orgulhoso, feliz é o violento, feliz é o forte, feliz é o impiedoso. Agora, como nós vimos nas bem-aventuranças, para Cristo, bem-aventurado, mais do que feliz, abençoado, são os pobres de espírito, porque deles é o reino. São os que choram, porque serão consolados. São os mansos, porque herdarão a terra. São aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. São os que são misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. São os que são puros de coração, porque verão a Deus. São os que são pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. São aqueles que são perseguidos por causa da justiça e por causa de Cristo Jesus, porque deles é o reino, porque assim sempre foi a história dos cristãos, e porque eles receberão uma recompensa eterna. Deus, senhores, chama os últimos de primeiros e os primeiros de últimos. Essa é a grande realidade, essa é a história. É assim que Ele se afasta e ignora os orgulhosos e se aproxima dos humildes. Os bem-aventurados são os filhos que hoje sofrem, mas serão exaltados. Antes de encerrar, eu gostaria de ler uma frase muito interessante de John Stott, prestem atenção. A cultura do mundo e a contracultura de Cristo estão em total desarmonia uma com a outra. Resumindo, Jesus parabeniza aqueles que o mundo despreza e chama de bem-aventurados aqueles que o mundo rejeita. O mundo tem nos desprezado, o mundo tem nos rejeitado. Somos diferentes do mundo ou somos semelhantes ao mundo? Somos
perseguidos pelo mundo ou somos elogiados pelo mundo? Encerramos assim, senhores, a descrição feita por Cristo Jesus das 8 características que definem o crente, que definem o caráter do crente. Chegamos ao fim também das 8 bênçãos que se seguem a essas bem-aventuranças, né? Nós finalizamos então com isso, aquilo que se chama a perícope, o trecho das bem-aventuranças. A partir da semana que vem, nós vamos ver, como eu já antecipei, que esse caráter definido do crente, ele testemunha o mundo. Ele testemunha sendo sal que conserva e luz que ilumina. E só é sal e luz aqueles bem-aventurados que têm esse caráter. Eles são o sal da terra, diz Jesus. Ele não diz assim, vocês têm que se tornar o sal da terra. É isso que nós vamos aprender. E aí, depois disso, depois de vermos em duas mensagens o testemunho como sal e como luz, nós vamos ver então como o cristão que tem o caráter de bem-aventurado, que testemunha ao mundo esse caráter, ele deve viver no reino, e aí sim com as ordens do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar em pé. Enquanto você vai se ajeitando, vai baixando a sua cabeça para nós orarmos, medite no seguinte: todos aqueles que querem seguir piedosamente a Cristo Jesus serão perseguidos. Eu estou sendo perseguido. Se não estou, algo está errado. Se estou, devemos lembrar que Jesus nos manda alegrar-nos sobremaneira, exultarmos. E Paulo nos diz que a nossa leve e momentânea tribulação vai redundar no eterno peso de glória. Ainda que você esteja sendo perseguido, é dessa forma que você tem visto a perseguição, e você tem visto essa perseguição, tem sentido essa perseguição por causa da justiça, por causa do nome de Cristo Jesus. Nós devemos nos avaliar sempre, senhores, todos os dias, porque aquele que está em pé deve cuidar para não cair. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por esses momentos, por essas manhãs onde nós podemos aprender um pouco mais, norteados pela Tua Palavra, aprender daquilo que nós somos, daquilo que Tu espera de nós, daquilo que nos define como cristãos, daquilo que o Teu Santo Espírito faz em nossos corações. E fomos confrontados com os nossos erros, com o nosso orgulho, humilhados pela Tua Palavra, Senhor. E pedimos que o Teu Santo Espírito, utilizando dessa palavra, trabalhe em nossos corações. Daqueles que nunca compreenderam essas coisas, para que possam se humilhar e arrependidos irem a Ti, e receberem o perdão, e serem regenerados, e serem feitos filhos, e serem feitos bem-aventurados, com o seu caráter modificado. Para aqueles que foram bem-aventurados, foram feitos filhos, mas que tiraram os olhos de Ti, Senhor, que tropeçaram, que se desenganaram, que se iludiram, que se desesperaram, que fugiram da perseguição, ou se amoldaram ao mundo de tal maneira que não são mais diferenciados como filhos Teus. Senhor, nós sabemos que ninguém pode cair definitivamente da graça, e pedimos então perdão, humilhados pela verdade do nosso erro exposto, e clamamos pela Tua misericórdia através de Cristo Jesus, para que sejamos novamente revestidos de alegria, que a luz possa novamente irradiar do nosso coração, que possamos novamente ser sal,
que possamos passar a resplandecer em algum grau a tua justiça, a tua santidade, para que o mundo veja, para que sejamos testemunhos vivos, sabendo que dessa forma seremos perseguidos, e que possamos então nos alegrar e nos rejubilar por sermos feitos dignos de sofrer afronta pelo teu nome. Nos ajuda, Senhor. Faz a tua obra em nós. Glorifica o teu santo nome em nós. É o que te pedimos, no nome santo de Cristo Jesus. Amém.